estamos começando uma nova série de mensagens que vai completar aquela trilogia. Nós nos propomos uma trilogia, ou seja, ministrar 3 séries de mensagens. A primeira série de 7 foram as 7 festas de Israel. Depois ministramos a segunda série de 7, que foram os 7 mistérios do reino dos céus, em Mateus 13. E agora, para completar essa trilogia, vamos apresentar a terceira série de 7, que são as 7 igrejas do Apocalipse, os vencedores. Amém? Vocês querem repetir comigo? Diga assim: as 7 igrejas do Apocalipse, os vencedores. A ênfase é esta: os vencedores. Afinal, ao cabo de cada uma dessas cartas, é dito ao vencedor: aquele que vencer será dado isso. Aí vem uma promessa de um galardão. Nós vamos então explorar esses 2 capítulos, Apocalipse 2 e 3, que tratam dessas igrejas aqui, em nome de Jesus. Leia comigo então, a partir do versículo 1, do capítulo 2 até o versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Diga amém. Queridos, nós estamos aqui diante de uma parte do livro do Apocalipse, são as 7 igrejas. Eu vou explicar para os irmãos exatamente do que se tratam essas igrejas, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que nós estamos aqui diante de uma palavra profética. O Apocalipse, ele se abre de uma maneira maravilhosa. Os irmãos imaginem comigo que em João capítulo 1, versículo 1, vamos pensar isso comigo. É dito que o verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Capítulo 1 de João, versículo 1 e versículo 14. Então, nos é dito que o verbo, o Logos de Deus, o Criador, o Eterno, ele se faz carne. Agora, pensem comigo que quando, então, nasceu em Belém da Judéia, ali aquele menino chamado Jesus, imagine que os homens não podiam simplesmente olhar e ver Deus ali. Então, sabendo que Jesus Cristo é Deus encarnado, isso é uma questão da fé e da verdade revelada no Evangelho. Mas quantos ali podiam ver, viriam apenas uma criança, que foi crescendo, ficou adolescente, ficou jovem, ficou adulto, um homem, que foi batizado por João Batista, e que então teve um ministério maravilhoso, e embora fizesse ele tantos prodígios e milagres, mas o que a vista podia perceber, a vista dos homens, era tão somente um homem encarnado. E ele veio, morreu na cruz do Calvário, e ele ressuscitou. E mesmo depois de ressuscitado, e aqui é um detalhe interessante, é dito que ele apareceu para os discípulos. Ora apareceu para 10 dos seus discípulos, depois para 11 dos seus discípulos. Algumas mulheres o viram ali ressuscitado. É dito também que ele ascendeu aos céus à vista de umas 500 pessoas. Por todos os efeitos, os irmãos imaginem que foi um grupo pequeno de pessoas que viram o Cristo ressurreto. Agora começa uma história. Começa a história da igreja. Cristo ascende aos céus, ele volta ao Pai e deixa a sua igreja na terra, que agora tinha uma missão muito importante de levar essa palavra do Cristo ressurreto e anunciar o seu retorno, anunciar a sua segunda vinda. Essa igreja agora começa a pregar a Cristo com todas as suas forças, porém começa a sofrer muitas perseguições. À altura
de quando o Apocalipse foi escrito, os irmãos pensem comigo, já estávamos mais ou menos no ano 90, 95 da era cristã. Nesse momento do Apocalipse aqui escrito, todos os apóstolos já haviam morrido, exceto João, que vai escrever o livro do Apocalipse.